Mais um Fale Mais Sobre Isso, mais um programa para falarmos sobre tudo que tem a ver com o ser humano. O ser humano é a nossa pauta sempre, porque o que é a vida se não nos relacionarmos com a gente mesmo e com os outros, né, ao nosso redor. E quanto mais saúde mental as pessoas tiverem, inclusive nós mesmos, melhor é a vida. Vida com saúde mental é vida, sem isso, só problema. E vamos falar sobre esse assunto. Como investir em saúde mental, como investir na saúde mental, principalmente das crianças. Você é pai, você é mãe, às vezes está grávida, né, ou um casal grávido, pensando, o neném vai nascer, como é que eu posso ser um pai legal, uma mãe legal, uma família que trabalha saúde mental, que investe em saúde mental, que garante saúde mental para todos, né, os membros dessa imensa constelação que é a família. Quem está aqui conosco é o psicólogo clínico Pablo Martins, praticamente sócio, porque está sempre aqui conosco, discutindo, ensinando, né, elaborando, nos ajudando a pensar essas temáticas, né, Pablo? Obrigado por ter vindo mais uma vez. Eu que agradeço. Pablo, como investir em saúde mental? Como prevenir problemas em saúde mental? Bom, essa questão da prevenção em saúde mental é uma questão bastante controversa, inclusive, mesmo no campo da psicologia e da psiquiatria, né? Quando a gente diz se é possível algum nível de prevenção em saúde mental, ainda se dividem opiniões, mesmo entre os profissionais. No entanto, tudo leva a crer que a prevenção ela é não só possível, né? A prevenção como a promoção de saúde entre os profissionais de saúde mental, mas entre os profissionais de saúde de maneira geral, né? Tudo leva a crer que realmente é possível e que tem algumas características no comportamento, você falou das crianças, né, dos pais, em relação às crianças que podem contribuir ou afetar negativamente a saúde de uma maneira geral. A saúde geral e a saúde mental. De repente alguém está se perguntando, tá, mas o que é saúde mental? Então vamos, né, por etapas. Na sua visão, no seu entendimento de psicólogo, o que é saúde mental para você? Bom, a saúde mental é aquele um bem-estar, né, geral, um bem-estar, a gente chama a gente vai ouvir termos como bem-estar psíquico, né, explicando melhor para as pessoas, um nível de satisfação com a vida, uma pessoa que consegue lidar bem com o estresse, uma pessoa que consegue se adaptar a situações difíceis e a situações também agradáveis, porque as duas geram estresse. Uma pessoa que tem uma capacidade de resolução de problema boa, uma pessoa que tem habilidades sociais, todas essas são características de alguém que provavelmente tem um nível de saúde mental, né, bom, né, consegue se relacionar afetivamente, tanto com familiares quanto em relacionamentos amorosos. Diante de perdas, a pessoa se afeta pela perda, mas prossegue a vida de uma maneira satisfatória. Consegue, né, se recuperar das vicissitudes da vida, né, dos percalços, sim, porque a vida, né, ela tem disso, né, mas você disse bem, por exemplo, diante de perdas como o luto, né, consegue passar tranquilamente, não tranquilamente, mas consegue se organizar. Sim. Né? Isso tudo estaria, né, envolvido, são características de alguém que tem a saúde mental. Agora, existe essa controvérsia se há prevenção ou não em saúde mental, porque a parte, né, dos estudiosos acredita que a saúde mental está intimamente ligada a questões biológicas, fisiológicas, orgânicas, né? Intimamente ligadas ao funcionamento do cérebro enquanto uma máquina orgânica e que aí independe da vontade do ser ou das pessoas. Mas outra parte entende que não, que a qualidade dos nossos sentimentos, a qualidade dos nossos pensamentos, né? O que acreditamos ser o sentido da vida ou não, no que investimos ao longo da vida, vai contribuir para uma vida com mais ou menos saúde mental. Aí dependeria das nossas escolhas. É por aí que passa essa controvérsia. A gente não pode esquecer nunca, você falou da questão biológica, que obviamente nós estamos falando de organismos vivos, que são afetados de várias maneiras, né? São afetados desde a temperatura do ambiente, né? Então se está muito calor ou muito frio, isso afeta o nosso humor. Né? Mas, obviamente, bastante afetado pelas relações, tanto em casa com os pais, né, os cuidadores mais próximos, professores, familiares. Né? Então, o ambiente que cerca uma pessoa, ele provavelmente vai determinar, em grande parte, as estratégias de enfrentamento que ela vai ter ao longo da vida. Por exemplo, dentro de uma escola, a gente sabe
que o bullying, né, que a violência do grupo contra o indivíduo é um dos problemas mais sérios que uma criança, um jovem pode sofrer na sua vida escolar. E não existe bullying só dentro da escola, bullying dentro do ambiente de trabalho, bullying em clubes esportivos, né? Onde quer que as pessoas estejam organizadas, se um grupo reprime, discrimina, violenta outro ou um indivíduo, a gente já pode pensar em algum tipo de bullying. Nesse caso, se um grupo violenta outro, obviamente está comprometendo a saúde mental daquele indivíduo vítima, não? Sem dúvida. O bullying é uma maneira, né, de a criança pré-adolescente, ou mesmo adolescente que sofre bullying, provavelmente vai ser uma pessoa bastante afetada nisso que nós estamos chamando de saúde mental, né? Vai ter a sua autoestima bastante prejudicada e essa é uma medida de saúde muito importante, né? Agora é interessante colocar o seguinte, a gente tem olhado bastante em relação ao bullying, né? Essa semana, inclusive, se fala da aprovação de uma lei anti-bullying, com palestras, preparação dos professores, para prevenir, inclusive, o bullying nas escolas. Mas muito do bullying que a gente tem presenciado, que a gente sabe que acontece dentro das casas, dentro das próprias famílias. Se a gente observar um pouco as relações, nós vamos ver as pessoas com uma cultura da crítica e da piada muito forte dentro das próprias famílias. Então, quando o bullying acontece na escola, ele é bastante visível e ele é bastante caracterizado como uma coisa inadequada pela comunidade escolar, às vezes por outros colegas e, obviamente, por quem está sofrendo. Agora, de maneira menos evidente, existe um bullying dentro das famílias, onde se coloca apelido na criança, onde se critica a roupa, o cabelo, a maneira de andar, se compara a criança com algum familiar que tem alguma característica negativa, e isso, a longo prazo, tem um efeito ainda pior no desenvolvimento dessa criança do que propriamente o bullying escolar, porque nem todos sofrem na escola esse bullying, né? Agora, em casa, isso é muito comum, né? Piadas, pequenas falas que acabam prejudicando a criança. Ainda mais, não somente em casa, né, Pablo, mas ainda mais hoje no mundo virtual tão difundido, em que existe o cyberbullying, os comentários discriminatórios, né, em perfis, que às vezes são perfis falsos, e as pessoas se escondem por trás de perfis falsos para promover violências contra outras pessoas que não conseguem se defender, porque depois que a informação é jogada na rede, né, ela circula e muitas vezes não dá para a pessoa se proteger perante a difusão dessas violências. Mas eu quero que nós ajudemos agora realmente o pai, a mãe, igual eu falei no início do programa, né, o casal que, por exemplo, está grávido, pensando como é que eu posso organizar esse núcleo familiar de maneira a ter um ambiente saudável mentalmente, né? Os pais de crianças em tenra idade, recém-nascidos, né? Ou ainda patrões nas empresas que também podem criar ambientes favoráveis. A gente volta falando mais sobre isso, como investir em saúde mental em qualquer espaço em que as pessoas estejam. Falando sobre saúde mental, a proposta do Fale Mais Sobre Isso. Quem está aqui conosco hoje é o psicólogo Pablo Martins, e está discutindo como criar um ambiente com mais saúde mental. Você é pai ou você é mãe, né? O casal está grávido, uma criança está para chegar, ou você tem um cargo de chefia numa empresa, é diretor de uma escola, coordena pessoas. Como criar um espaço, como investir em relações que promovam saúde mental e previnam doenças mentais, né? No caso da família, né? O pai e a mãe. Eu me lembro, no começo de carreira, eu atendi uma paciente em que relatava muito da violência do pai. Mas não uma violência de agressão. Ela não era agredida pelo pai. Mas era um pai tenso, um pai nervoso, um pai que xingava no trânsito o tempo inteiro, um pai que ameaçava as pessoas. Está levando ela para a escolinha, a menina está sentada aqui, o pai está buzinando, está gritando, está xingando o pessoal no trânsito, né? Em festas, bebia, ficava nervoso, ficava agressivo. E ela dizia que era um inferno. Estar próximo à pessoa que ela mais amava, que é o pai, mas sempre em situação de tensão, muita tensão. Isso, de repente, foge, né, às pessoas.
as pessoas não têm a dimensão de como que elas podem desestruturar as outras em função dos seus comportamentos, né, Pablo? Sim. Já que você está falando dessa questão da atenção, né, uma característica que inclusive ainda é bastante debatida pelos pais e muitas vezes eles não aceitam bem a ideia, por exemplo, da própria violência física. Você falou que nesse caso não tinha, mas era um clima tenso, né? 24 horas, segundo relatos. Mas o ato de bater na criança, né, de usar de força física para coagir a criança, ainda é visto como uma das principais estratégias de educação. E isso, claro, você fala, mas eu apanhei e não tive um trauma, eu não virei bandido, não é uma questão de virar bandido ou ter trauma. Mas com certeza a pessoa pode ser um pouco mais ansiosa por conta disso, justamente por um esquema como esse. Você está contando de tensão, de temer o outro, às vezes de temer muita autoridade. As pessoas precisam lembrar o seguinte, a criança, né, todos nós fomos criança e quem está cuidando de criança, ela muito provavelmente, assim como qualquer outro ser vivo, tem algumas necessidades que são básicas. Uma planta precisa de água, não adianta eu deixá-la lá sem água que ela não vai sobreviver, ela precisa de sol. Né? Qualquer ser vivo, do menos complexo para o mais complexo, tem algumas necessidades para a tua saúde que são básicas. Né? E do ponto de vista da saúde mental, algumas necessidades a criança tem também que precisam ser razoavelmente atendidas. Né? Uma delas, por exemplo, é a sensação de ter uma conexão segura com os seus progenitores, né? Com os seus cuidadores, com quem está por perto dela. O não atendimento dessa necessidade, por exemplo, pode gerar sentimentos de abandono, sentimentos de rejeição. E é importante destacar que, às vezes, nem houve nenhum tipo de rejeição real, nem de abandono, mas a criança interpreta o ambiente de uma forma diferente de um adulto. Né? Eu costumo brincar que, às vezes, a gente esquece a coisa mais óbvia ao lidar com criança, que ela não é um adulto pequeno, né? Ela não é um anão. Né? Então, ela é um ser diferente, ela é um ser que está em desenvolvimento, que pensa como criança, que age como criança e que tem necessidades emocionais de criança, repertório comportamental de criança. Então, eu preciso atender a necessidade adequada daquela faixa etária, né? daquele ser em específico. Isso é interessante porque muitas vezes a gente vê um adulto falando para uma criança de 2, 3, 4 anos, ou 5 que seja, sacode a criança, dá safanão e fala, você não está entendendo o que eu estou dizendo? Sim. E não leva em consideração que provavelmente, realmente, a criança não está entendendo. Da maneira que ele, pai, está entendendo, ela não está entendendo. Isso é fato. Por causa disso que você diz, repertório, sim, ela experiências. Ela tem uma fase de desenvolvimento, inclusive cognitivo, existe uma idade, né, que a gente chama de pré-operatório, que a criança não entende duplo sentido, por exemplo. Se você der uma mensagem de duplo sentido para uma criança, ela vai entender literalmente o que você está dizendo. Ela não vai entender a metáfora, ela não vai entender que aquilo tem um outro sentido, senão aquele que você está dizendo, que ela está escutando. Duplo sentido, né? Ironias, né? Sarcasmo. Né? A criança fala, pai, o senhor vai me buscar na escola? Aí o pai brinca, não vou te buscar não, vou te deixar lá. Exatamente. Para ele é fácil entender a ironia, né? Dependendo da idade da criança, ela entende que você... Ou pelo menos ela fica com dúvida se o pai realmente vai buscá-la ou não, né? Então, desde, por exemplo, hoje, no dia a dia, é muito comum as pessoas trabalharem muito fora, pai e mãe, né? E às vezes a criança fica com alguém, com a avó, ou mesmo na escolinha e tal. E só isso já pode, de alguma forma, gerar um sentimento de abandono, que não é culpa dos pais, os pais não são maus por isso, não são maus pais por isso. Eu estou dizendo como as coisas são sensíveis com a criança e que o máximo que nós pudermos não permitir que as coisas que a prejudiquem aconteçam, nós temos que nos esforçar para fazer, né? Uma outra necessidade que a criança tem é a necessidade de autonomia. Nós temos que ensinar autonomia para a criança. Uma criança que é, por exemplo, super protegida, ela pode até se sentir muito amada, mas ela vai ter problemas depois na vida adulta como uma pessoa com pouca iniciativa com as coisas da vida dela, com pouca autonomia para tomar decisões, para empreender projetos, porque sempre fizeram por ela, não foi fomentado nenhum tipo de incentivo, né? Não se incentivou essa criança a buscar, não se incentivou essa criança a testar, a se arriscar um pouco mais. Então essa é uma outra necessidade que as crianças também têm, que muitas vezes os pais, por medo e por amar demais e por serem muito protetores, acabam não permitindo que ocorra. Ou, por exemplo, por
falta de conhecimento e isso é compreensível, né? Mas por um lado também não é tão compreensível porque conhecimento está à disposição, né? Para as pessoas interessadas buscarem. Mas uma coisa que a psicologia já trabalha, já sabe, uma coisa é você criticar o comportamento da criança ou da pessoa. Outra coisa é criticar a própria criança, né? Pensa no exemplo. A criança está fazendo um exercício, né, um dever de casa, e o pai pega e fala assim, não, você é muito preguiçoso. Sim. Ou burro mesmo. Ou burro, né? Ou lerdo, ou devagar. Ou seja, a crítica está sendo dirigida à pessoa, à criancinha. Ela pode internalizar isso, às vezes ela pode absorver e vira uma profecia autorrealizadora. Não, sou burra, sou burra, sou burra. Não sou burra, né? Sim. Outra coisa é o pai dizer, olha, você está se comportando de uma forma inadequada ou preguiçosa. Sim. O comportamento e não a criança. Procede, não é, pai? Sim, sem dúvida. Isso que você disse, né? A punição a um comportamento, ela tem que ser restrita ao comportamento, né? E não à criança. Nem essa, estou dizendo a punição mesmo de uma bronca, de uma fala. Uma chamada de atenção. Uma chamada de atenção. Uma outra necessidade que é básica e que precisa ser adequadamente atendida, e que as pessoas, quando a gente diz que não se deve bater nas crianças, não se deve usar de violência física, as pessoas acham que aí iremos para não colocar limites na criança. O limite é uma necessidade importantíssima. O limite, a criança aprender o limite, acho que até isso a gente tem que falar um pouco sobre isso. O limite não só... Quando o pai está falando que eu posso ou não posso corrigir, deve, né? A criança precisa aprender qual é até onde ela pode ir, não só em relação ao pai, a casa ou as pessoas de fora também, a escola, né? Então ela vai aprender uma coisa que é importantíssima para a saúde mental, já que nós estamos na saúde mental, que é autocontrole, né? Então, e eu aprendo autocontrole quando alguém me apresenta qual é o limite. Porque senão... Se eu não colocar limite, obviamente eu vou ter sempre vontade e tender a fazer o que eu só quero. Tudo que eu quero na hora que eu quero. Talvez seja um dos problemas, né, que muitos pais têm percebido, muitos professores, de gerações sem limite, ou de gerações sem autocontrole, porque isso pode, vou usar uma palavra popular, descambar para os comportamentos compulsivos, impulsivos, né, sem nenhum tipo de reflexão, ponderação sobre as consequências do agir. A gente volta falando mais sobre isso. Okay. Voltando, fale mais sobre isso dessa semana com o Pablo Martins, que é psicólogo, discutindo como investir em mais saúde mental nas nossas vidas, ou nas vidas das pessoas que amamos, por exemplo, das crianças, né? Você é pai, você é mãe, tá? Uma conversa bastante legal sobre isso, né? Criticar uma criança é possível, às vezes necessário, mas criticar o comportamento e não detonar a criança, né? Ensinar limites para que ela aprenda a ter autocontrole, é sobre isso que a gente estava falando, né? E uma geração que talvez não passou por isso, né? Essa confusão, né? No final do bloco passado, a gente dizia dessa confusão que às vezes as pessoas fazem entre não bater significa não colocar limites, né? Limites não tem a ver com violência física, né? Limites tem a ver com a explicação clara das regras e a apresentação clara de quais são as possibilidades, né? Então, não só é importante, isso não é importante que se diga, Leonardo, que isso não é uma imposição moral, que se diz, olha, a criança precisa de limites só. Isso é uma necessidade para a saúde mental de um indivíduo. Um indivíduo que não aprende um mínimo de autocontrole desde a infância, ele vai ter vários problemas. E você colocou alguns, né? Comportamentos de compulsões diversas, seja por alimento, às vezes por drogas, por bebidas, por não ter aprendido desde cedo a esperar, a não ter o brinquedo e o chocolate na hora que eu decido, né? Tudo isso é importante. Agora, isso não tem que ser confundido com agredir a criança, com bater na criança. Não há necessidade de se agredir a criança para ensiná-la um nível de limite adequado, né? E nem tratá-la necessariamente como um mini adulto, igual você falou, né? É interessante, é importante reconhecer que a estrutura psíquica, cognitiva, mental, sentimental dela está dentro de um contexto, dentro de um nível, né? E aí os pais, e aí eu acho importante falar isso também, Pablo, os pais, ser pai e ser mãe não pode ser um acidente, um jogo
Não pode ser um acaso, uma força do universo, não sei, não pode ser isso. Eu sei que às vezes acontece, mas as pessoas devem se organizar e isso é o ideal. Eu sei que o mundo real é diferente do mundo ideal, mas quanto mais nós nos esforçarmos em idealizarmos, né, tornarmos mais ideal nossas vidas, melhor será nossas vidas, melhores serão as nossas vidas, melhores serão as nossas relações. Então, existem custos, existem preços. E eu acho que os pais que optam por ser pais devem levar em consideração isso. O investimento que deve ser feito naquele ser, né, que está sendo gerido, né, que está sendo desenvolvido, que está sendo esperado, amado, né? E a busca sempre por conhecimentos, né? Acho que nós não podemos mais, em nada que nós vamos fazer, lidar simplesmente com a experiência de 200 anos atrás, 100 anos atrás. Meu avô fazia assim, meu pai me educou assim, então eu tenho que fazer assim. Né? Tem coisas que o teu avô fez, o teu pai fez, que foram muito importantes e que, de fato, vai ser muito rico que você passe para os teus filhos e ele para os teus netos. Mas não abrir mão de ter o conhecimento. Quando você pega um recém-nascido lá na maternidade, você, a mãe, o pai, estão cheios de dúvidas sobre como eu seguro, né? Como é que eu seguro a cabeça dele, na hora de dar banho na banheira, até que ponto eu posso, qual é a temperatura da água, eu tenho que colocá-lo em que posição, é inclinado, eu posso pôr a cabeça dele dentro da água. Na amamentação existem muitas dúvidas, né? Algumas crianças demoram para começar a conseguir a sucção. Então, tudo isso o pediatra não ajuda, né? Quer dizer, com conhecimento já bastante consolidado de como, o que é que a criança precisa, até quanto tempo ela tem que mamar no peito, até que ponto ela vai inserir outros alimentos para a criança. Por que do ponto de vista das emoções, da saúde mental, tem que ser diferente? Nós também temos, a criança tem as mesmas necessidades, né? De aprender coisas, de interagir com coisas na sua idade mais precoce, para que ela tenha um desenvolvimento também importante e bom, né? Saudável. E uma coisa que eu acho que é bastante perceptível na sua fala, Paulo, do início do programa até agora, nós estamos fazendo uma relação direta entre educação e saúde mental, né? Entre como os pais, os professores, as famílias, as pessoas se relacionam umas com as outras, e especialmente com as crianças, e a linha ligando, né? Existe uma ligação disso com aquilo, com a questão da saúde mental, né? Eu sou partidário da ideia, você falou no início do programa de uma controvérsia, eu sou partidário da ideia de que saúde mental se cultiva, se inverte, se previne doenças, né, em relação a isso e se promove. Sim. Né? Não fico por conta da questão estritamente biológica, apesar de eu saber que o ser humano ele está inserido numa estrutura biológica, num chassi biológico. Mas como uma pessoa namora com a outra, como uma pessoa atende ao chamado ou despreza o chamado de outra, como uma pessoa se coloca à disposição para ajudar a outra, laços de solidariedade, compaixão, preocupação, não é? Com o outro, né? Atenção para com os menores, para com os idosos, eu penso que isso tudo é fonte de saúde mental. Essa coisa da preocupação com o outro, por exemplo, é mais uma das necessidades que são básicas da infância, que é essa percepção, né, que a gente chama de orientação para o outro, né, do quanto de que maneira você estabelece a tua relação com esse outro. E aí entra a empatia, o quanto você consegue se colocar no lugar do outro. Isso tudo é ensinado desde criança. Né? A criança muitas vezes vai pegar um objeto qualquer e jogar no animal de estimação em casa. Cabe ao pai, a quem está cuidando dela, diz, olha, machuca, né? Se pegar em você também dói, então não pode bater no cachorrinho, não pode bater no gatinho, não pode bater no coleguinha, não pode puxar o cabelo dele. Quer dizer, desde muito cedo você vai ensinando solidariedade, você vai ensinando o respeito ao outro, o respeito ao espaço do outro, ao brinquedo do outro, você não quebra o brinquedo do outro. Então, a orientação para o outro é uma outra necessidade fundamental para criar um indivíduo saudável, que consiga se relacionar. Né? A gente vê um clima de intolerância na sociedade grande, faltando orientação para o outro, né? Se colocar no lugar do outro um pouco mais. Né? Uma outra necessidade é a espontaneidade. Né? Alguns pais vão na contramão de sempre, ao colocar limite demais, coloca limite ao que não precisa, a espontaneidade da criança, uma gargalhada alta em determinado lugar, né? uma brincadeira que a criança faça em casa. Às vezes o pai é muito rígido, fica punindo a criança o tempo todo.
E é importante ter espontaneidade, né? Que isso tudo reflete em algumas questões que depois na vida adulta vão fazer muita falta. Habilidades sociais, capacidade de resolver problemas, né? Muitas vezes os pais são muito rígidos, brigam muito com a criança, e aí vão ter adolescentes que são extremamente confrontativos, eles batem boca com o pai. Você perguntar ao pai, como é que você ensinou ele a resolver problemas? Como é que você ensinou ele a lidar com as frustrações? Quando você, pai, também estava frustrado com ele ou com o que ele fez, que jeito que você conversou com o teu filho? Que jeito que você negociou as regras? Que jeito que você apresentou as propostas e as possibilidades? Se você apresentou um modelo que é de confronto, de autoritarismo, de bater boca, de gritar, é o modelo que ele aprendeu, ele vai usar esse modelo. Ou seja, saúde mental realmente é campo de investimento, porque o que se planta aqui vai se colher ali na história, né, de vida dos indivíduos e das relações entre as pessoas. Pablo, eu agradeço a sua participação, eu sei que essa temática é extremamente vasta. Fica o convite para você voltar em outras oportunidades para falar mais sobre isso. Valeu mesmo, obrigado. Agradeço. Como é que faz para te achar? A pessoa quer entender mais, quer conversar com um psicólogo a respeito? Bom, pode ligar no telefone 3234-7130, Instituto Integrário. Que é o seu consultório, né, do Instituto Integrário. Legal, obrigado, Pablo. Eu agradeço. Gostou do programa? Acha que alguém tem que ouvir tudo isso que foi dito aqui? Compartilhe o link, fale mais sobre isso.com.br, o programa está lá, o canal da gente.com.br, o programa também estará lá, Facebook do canal da gente, nos ajude a difundir essas informações. E venha conhecer o Center Dr. Manuel Crozara, onde o programa é gravado. Aqui você encontra médicos, você encontra psiquiatra, psicólogos, médicos do esporte, dermatologista, geriatra. Aqui você vai ser muito bem tratado. Até a próxima semana com mais um Fale Mais sobre isso.